Você já foi traído pelas pessoas que deveriam te amar mais do que tudo? Esta é a história de um menino com sonhos. Sonhos que fizeram seus próprios irmãos quererem sua morte. Vendido por 20 moedas de prata, arrastado para uma terra estrangeira acorrentado, falsamente acusado por uma mulher que não podia tê-lo, jogado em uma masmorra e esquecido por anos. Mas o fundo do poço não foi o fim. A prisão não foi o fim. Porque o Deus que lhe deu os sonhos nunca o abandonou. Nem na escuridão, nem na espera, nem no silêncio. E quando o momento chegou, tudo mudou. Fique conosco até o final, porque você vai testemunhar uma das reviravoltas mais poderosas da história e uma cena de perdão. Um perdão que vai te emocionar até as lágrimas. Do fundo do poço ao palácio, da traição à redenção, vamos começar. Na terra de Canaã vivia Jacó, um homem abençoado com 12 filhos. Mas entre eles, um ocupava um lugar especial em seu coração, acima de todos os outros: José, o primogênito de Raquel, a esposa que ele mais amou. José tinha 17 anos e seu pai não fazia esforço algum para esconder sua preferência. Enquanto seus irmãos trabalhavam duro sob o sol, José vivia em privilégio. E então veio o presente que destruiu qualquer paz que ainda restava naquela casa. Uma túnica de muitas cores, rica e linda, digna de um príncipe. Meu filho, esta túnica é sua. Use-a e saiba que você é especial. Você carrega o rosto de sua mãe e o meu coração. Os irmãos viram a túnica. Eles entenderam o que aquilo significava e, a partir daquele dia, não conseguiram mais dirigir uma palavra gentil a José, mas a túnica foi apenas o começo. Certa noite, José teve um sonho vívido e estranho. Ele viu feixes de trigo em um campo aberto, e o seu feixe se ergueu alto, enquanto os feixes de seus irmãos se reuniam ao redor e se curvavam diante dele. Quando amanheceu, José contou a eles o que havia visto. Os rostos deles se fecharam. Ele estava dizendo que eles se curvariam diante dele, o garoto que nunca trabalhou tão duro quanto eles. Então veio um segundo sonho, ainda mais ousado que o primeiro. Desta vez, o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de José. Ele contou esse sonho não apenas aos seus irmãos, mas também ao seu pai. Que sonho é esse? Será que eu, sua mãe e seus irmãos realmente viremos a nos curvar até o chão diante de você? Jacó o repreendeu abertamente, mas no silêncio do seu coração, ele se questionou. Ele guardou o assunto em sua mente. Os irmãos não se questionaram. Eles ferviam de raiva. A túnica, os sonhos, a arrogância desse garoto que ousava se ver acima deles. E assim, o ódio criou raízes, silencioso, paciente e esperando seu momento. Algum tempo depois, os irmãos de José levaram os rebanhos de seu pai para pastar perto de Siquém. Dias se passaram sem notícias e Jacó ficou inquieto. Vá até seus irmãos e veja se está tudo bem com eles e com os rebanhos. Depois, traga notícias para mim. José obedeceu. Ele partiu sozinho, vestindo a túnica que seu pai lhe dera, a túnica que seus irmãos desprezavam. A jornada foi longa. Quando José chegou a Siquém, seus irmãos não estavam lá. Um homem o encontrou vagando pelos campos e lhe disse que eles tinham seguido para Dotã. Então José caminhou ainda mais, sem saber o que o aguardava. Os irmãos o viram de longe, aquela túnica inconfundível contra o pó e o sol. Eles o observaram se aproximar e algo sombrio surgiu entre eles. Lá vem o sonhador, murmurou um deles. As palavras se espalharam como fogo. Anos de ressentimento, anos vendo o pai derramar seu afeto sobre esse único filho. Tudo veio à tona de uma vez. Eles começaram a falar em assassinato.
Vamos matá-lo e jogá-lo em um dos poços. Diremos que uma fera selvagem o devorou. Então veremos o que será dos seus sonhos. Mas Rúben, o mais velho, não queria ter sangue em suas mãos. Ele os convenceu a jogar José em uma cisterna vazia, esperando voltar mais tarde e tirar o menino em segredo. Quando José chegou até eles, o agarraram. Arrancaram a túnica de seu corpo, aquele símbolo de tudo o que odiavam, e o jogaram no poço. Estava seco e fundo. José gritava da escuridão, mas seus irmãos se sentaram para comer pão, como se nada tivesse acontecido. Então, uma caravana apareceu no horizonte, mercadores ismaelitas com seus camelos carregados de especiarias e bálsamo a caminho do Egito. Judá tomou a palavra. Que proveito teremos se matarmos nosso irmão e escondermos o seu sangue? Vamos vendê-lo aos ismaelitas. Afinal, ele é nosso irmão, da nossa própria carne. Os outros concordaram. Eles tiraram José do poço, trêmulo, desesperado, suplicando, e o venderam por 20 moedas de prata. Os comerciantes o levaram e continuaram para o sul. José desapareceu na poeira da estrada, rumo a uma terra que nunca vira. Então veio a mentira. Os irmãos abateram um cabrito e mergulharam a túnica de José no sangue do animal. Eles a levaram de volta para o pai e a colocaram diante dele. Encontramos isto. Examine-o. É o hobby do seu filho ou não? Jacob soube disso imediatamente. Ele perdeu a cor do rosto. Ele rasgou as suas vestes e chorou. É a túnica do meu filho. Um animal feroz o devorou. Sem dúvida, José foi despedaçado. Ele lamentou por muitos dias. Seus filhos e filhas tentaram consolá-lo, mas ele recusou ser consolado. Descerei à sepultura chorando por meu filho, disse ele. E no Egito, José foi vendido mais uma vez, desta vez para um homem chamado Potifar, capitão da guarda do faraó. O Egito era um mundo diferente de tudo o que José conhecia. Monumentos imponentes se erguiam contra o céu. O ar cheirava a incenso e ao Nilo. A língua era estrangeira. Os deuses eram estrangeiros. E José agora era propriedade. Um escravo hebreu sem nome, sem família, sem futuro. Ele foi levado para a casa de Potifar, um homem poderoso que servia como capitão da guarda do faraó. Lá, José foi colocado para trabalhar entre os servos. Mas algo diferenciava José dos demais. Qualquer tarefa que lhe era dada, prosperava. Tudo o que ele tocava parecia florescer. Potifar percebeu. Os campos produziam mais. A casa funcionava perfeitamente. Havia uma mão invisível sobre esse jovem hebreu, e Potifar foi sábio o suficiente para reconhecer isso. Não sei que Deus você serve, mas o favor dele está sobre você. A partir de hoje, você irá supervisionar toda a minha casa. Tudo o que tenho está em suas mãos. José passou de escravo a administrador. Ele gerenciava os servos, o gado, o grão, as contas. Potifar confiou tudo a ele e não se preocupava com nada, exceto com a comida que comia. O Senhor estava com José. Mesmo no exílio, mesmo acorrentado, a bênção o acompanhava. José trabalhava fielmente. Ele não se tornou amargo. Ele não amaldiçoou o Deus de seus pais. No silêncio do seu coração, ele se lembrava dos sonhos, dos feixes se curvando, das estrelas se curvando. E ele se manteve firme. Ele não sabia como aqueles sonhos se realizariam. Ele só sabia que o Deus que os havia dado não o abandonara. Mas o favor em terra estrangeira é algo perigoso, e nem todos na casa de Potifar olhavam para José com intenções puras. José havia se tornado um homem, forte, capaz e bonito em forma e aparência. Ele se portava com uma dignidade silenciosa, e sua presença não passava despercebida. A esposa de Potifar o observava.
Dia após dia, seus olhos o seguiam pela casa. O que começou como olhares se tornou algo mais perigoso. O desejo tomou conta dela e ela não era uma mulher acostumada a ser negada. Um dia, quando a casa estava silenciosa, ela se aproximou dele. "Deite-se comigo", ela disse. José recuou. Ele nem sequer olhou para ela. Meu senhor, não me negou nada, exceto você, porque você é sua esposa. Como então eu poderia cometer tamanha maldade e pecar contra Deus? Ela não desistiu. Dia após dia, ela o perseguia, com palavras, com olhares, com oportunidades. E dia após dia, José recusava. Ele evitava ficar sozinho com ela sempre que podia, mas ela era paciente. Numa tarde, José entrou na casa para cumprir seus deveres. Não havia outros servos lá dentro. Ela tinha se certificado disso. Ela foi até ele e agarrou sua roupa. "Deite-se comigo", ela exigiu. José se desvencilhou. Ele fugiu de seu aperto e saiu correndo da casa. Mas sua roupa ficou na mão dela. Ela ficou ali, segurando o tecido, o rosto distorcido de humilhação e raiva. Se ela não podia tê-lo, iria destruí-lo. Ela gritou. Os servos vieram correndo. Quando eles chegaram, ela ergueu a roupa de José e deixou sua voz tremer com falsa aflição. "Vejam, esse servo hebreu que meu marido trouxe para nossa casa veio me insultar. Ele tentou deitar-se comigo, mas eu gritei. Quando ele me ouviu gritar, fugiu e deixou sua roupa ao meu lado." Ela guardou a roupa e esperou o marido voltar. Quando Potifar chegou em casa, ela lhe contou a mesma mentira. Sua voz ferida, os olhos cheios de lágrimas. A ira de Potifar se acendeu. O homem em quem ele confiava, o homem a quem havia dado tudo. Ele não questionou sua esposa. Ele não chamou José para falar. Ele simplesmente agiu. José foi capturado e jogado na prisão, o lugar onde os prisioneiros do faraó eram mantidos. A pesada porta se fechou atrás dele e, mais uma vez, José se viu na escuridão. Ele havia fugido do pecado e foi punido por isso. Ele havia feito o que era certo e perdeu tudo por isso. Ainda assim, mesmo ali, no frio silêncio de uma cela de prisão, o Senhor não o abandonou. O mesmo favor que repousava sobre ele na casa de Potifar o acompanhou até as correntes. E os propósitos de Deus estavam longe de terem terminado. A prisão era escura, mas José não se deixou afundar no desespero. Ele trabalhou, ele serviu. E logo o carcereiro percebeu o que Potifar já havia visto, que a mão do Senhor estava sobre esse homem. José foi colocado como responsável pelos outros prisioneiros. Tudo o que acontecia naquele lugar passava por suas mãos. Então, certa noite, 2 novos prisioneiros chegaram, o copeiro do faraó e o padeiro do faraó. Ambos haviam ofendido o rei e agora aguardavam seu destino na mesma masmorra onde José habitava. Certa manhã, José percebeu que eles estavam com o rosto abatido. Cada um deles havia sonhado um sonho e os sonhos os perturbavam profundamente. Por acaso as interpretações não pertencem a Deus? Contem-me seus sonhos. O copeiro falou primeiro. Ele tinha visto uma videira com 3 ramos que brotaram, floresceram e deram uvas maduras. Ele espremeu as uvas no copo do faraó e colocou o copo na mão do faraó. José respondeu sem hesitar. Os 3 ramos são 3 dias. Dentro de 3 dias o faraó o restaurará ao seu cargo. Então José se inclinou mais perto, sua voz baixa, mas urgente. Mas quando tudo correr bem com você, lembre-se de mim. Fale de mim ao faraó e me tire desta prisão. Não fiz nada para merecer estar aqui. O padeiro, animado pela boa interpretação, compartilhou seu sonho. 3 cestos de pão sobre sua cabeça e pássaros comendo do cesto de cima.
O rosto de José mudou. Os 3 cestos são 3 dias. Dentro de 3 dias, o faraó tirará sua cabeça e pendurará seu corpo em uma árvore. 3 dias depois, ambas as interpretações se cumpriram. O copeiro foi restaurado. O padeiro foi executado. Mas o copeiro não se lembrou de José. Ele o esqueceu completamente. Por 2 anos inteiros, José permaneceu naquela prisão. Nenhuma notícia do copeiro, nenhum chamado, nenhum livramento, apenas o lento passar dos dias no silêncio das paredes do esquecimento. Então, numa noite, o faraó sonhou. Ele estava à beira do Nilo e viu 7 vacas saírem do rio, saudáveis, gordas e lustrosas. Elas pastavam entre os juncos. Mas então outras 7 vacas surgiram atrás delas, feias, magras e abatidas. As vacas magras devoraram as gordas, mas continuaram tão magras quanto antes. O faraó acordou perturbado. Ele adormeceu novamente e sonhou uma segunda vez. 7 espigas de trigo cresceram em um único caule, cheias e viçosas. Então 7 espigas mirradas, queimadas pelo vento leste, brotaram e engoliram o trigo saudável. Ao amanhecer, o espírito do faraó estava profundamente perturbado. Ele convocou todos os magos e sábios do Egito. Nenhum deles conseguiu lhe dizer o significado. Então o copeiro se lembrou. Ele se adiantou e confessou como havia esquecido o prisioneiro hebreu que interpretara seu sonho na prisão e como cada palavra se tornara realidade. O faraó mandou chamar José imediatamente. Eles o tiraram do calabouço. Ele se barbeou, trocou de roupas e foi levado às pressas para a sala do trono. Lá estava o faraó, governante do reino mais poderoso da terra, esperando que um prisioneiro falasse. Ouvi dizer que você pode entender um sonho e interpretá-lo. José não hesitou, mas não quis tomar o crédito para si. Isso não vem de mim. Deus dará ao faraó uma resposta de paz. O faraó lhe contou ambos os sonhos, as vacas, o trigo, a devoração. José ouviu atentamente e então falou com certeza. Os 2 sonhos são um só. Deus revelou ao faraó o que está para acontecer. As 7 vacas gordas e as 7 espigas boas de trigo representam 7 anos de grande abundância em toda a terra do Egito. As 7 vacas magras e as 7 espigas queimadas representam 7 anos de fome que virão em seguida. A fome será tão severa que os anos de fartura serão esquecidos. José continuou. O sonho veio 2 vezes porque o assunto está decidido. Deus fará com que isso aconteça em breve. Então, sem ser solicitado, José ofereceu um conselho. Que o faraó nomeie um homem sábio e sensato para supervisionar a terra. Que ele recolha 1/5 de toda a colheita durante os 7 anos de fartura e a armazene. Essa reserva manterá o Egito vivo quando a fome chegar. As palavras pairaram no ar. O faraó olhou para aquele homem, um estrangeiro, um escravo, um prisioneiro, e viu algo que ninguém mais lhe havia mostrado. Ele viu uma resposta. O faraó olhou para seus servos e depois voltou-se para José. A decisão veio rapidamente. Será que podemos encontrar alguém como este homem, em quem está o Espírito de Deus? Já que Deus revelou tudo isso a você, não há ninguém tão sensato e sábio quanto você. Você ficará encarregado do meu palácio, e todo o meu povo deverá obedecer às suas ordens. Somente em relação ao trono eu serei maior do que você. O faraó tirou seu anel de sinete e o colocou no dedo de José. Eles o vestiram com roupas de linho fino e penduraram uma corrente de ouro em seu pescoço. Ele andava em uma carruagem como o segundo no comando e os homens clamavam diante dele: ajoelhem-se!
José, que fora lançado em um poço por seus irmãos, vendido por 20 moedas de prata, falsamente acusado e esquecido na prisão, agora governava toda a terra do Egito. Ele tinha 30 anos de idade. O faraó lhe deu um novo nome, Zafenate-Paneia. Deu-lhe uma esposa, Azenate, filha de um sacerdote de On. Com o tempo, ela lhe deu 2 filhos. José chamou o primeiro de Manassés, dizendo: Deus me fez esquecer toda a minha aflição. Ele chamou o segundo de Efraim, dizendo: Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Os 7 anos de abundância vieram, exatamente como José havia dito. A terra produziu em grande quantidade, e José armazenou grãos como a areia do mar. Tanto que pararam de medir. Então os anos bons terminaram. A fome se espalhou por toda a terra. As colheitas fracassaram, os rios secaram. As nações começaram a passar fome. Mas no Egito havia pão. E de todos os cantos do mundo, as pessoas vinham até José para comprar grãos. Entre eles, 10 irmãos vindos de Canaã. De volta a Canaã, Jacó e sua família sentiram o peso da fome. Os campos não produziam nada. Seus estoques estavam acabando. Quando Jacó soube que havia grãos no Egito, chamou seus filhos. Por que vocês ficam aí se olhando? Desçam ao Egito e comprem grãos para que possamos viver e não morrer. 10 dos irmãos partiram para a longa jornada rumo ao sul, mas Benjamim, o mais novo, o outro filho de Raquel, ficou para trás. Jacó não quis arriscar perdê-lo. Ele já havia perdido José. Ele não suportaria perder Benjamim também. Os irmãos chegaram ao Egito e foram levados à presença do governador da terra, o homem responsável por vender grãos a todos que vinham. Eles não o reconheceram. Como poderiam? O menino que eles haviam jogado em um poço agora vestia linho egípcio, falava por meio de um intérprete e carregava a autoridade do próprio faraó. Mas José os reconheceu imediatamente. Ele viu os rostos deles agora mais velhos, marcados pelos anos, e seu coração se comoveu. Ainda assim, ele não se revelou. Em vez disso, falou asperamente: Vocês são espiões. Vocês vieram ver a fraqueza da nossa terra. Os irmãos se prostraram diante dele. Eles protestaram, desesperados para explicar. Não, meu senhor. Seus servos vieram apenas para comprar comida. Somos homens honestos, 12 irmãos de Canaã Gestion, filhos de um só pai. O mais novo está hoje com nosso pai, e um já não existe mais. José ouviu. Ele os testou ainda mais, exigindo que provassem sua história, trazendo o irmão mais novo ao Egito. Até lá, um deles ficaria para trás como prisioneiro. Ele escolheu Simeão. Os guardas o amarraram e o levaram, enquanto os outros observavam em silêncio. Os irmãos restantes carregaram seus jumentos com grãos e partiram, mas José havia secretamente ordenado a seus servos que devolvessem a prata de cada um, escondendo-a em seus sacos. Eles ainda não entendiam. O passado que haviam enterrado estava vindo ao encontro deles. Os irmãos voltaram para Canaã e contaram tudo a Jacó. O governador severo, a acusação, Simeão mantido como prisioneiro e a exigência de levar Benjamim, Jacó recusou. Meu filho não descerá com vocês. Seu irmão está morto e só ele restou. Se algo de ruim lhe acontecer, vocês farão minha cabeça grisalha descer à sepultura em tristeza. Mas a fome apertava cada vez mais. O grão acabou. Não havia escolha. Judá se adiantou e fez um voto solene. Mande o menino comigo. Eu mesmo serei fiador dele. Se eu não o trouxer de volta, que eu carregue a culpa para sempre. Jacó cedeu.
Ele os despediu com presentes, bálsamo, mel, especiarias, mirra e o dobro da prata para restituir o que havia sido devolvido, e enviou Benjamim. Quando José viu seu irmão mais novo entre eles, sua compostura quase se desfez. Ele se virou e foi para um quarto reservado para chorar. Então ele lavou o rosto e voltou. Ele libertou Simeão. Ele convidou todos eles para jantar em sua casa. Os irmãos foram acomodados na ordem de nascimento, do mais velho ao mais novo, e se olharam surpresos. Como esse egípcio poderia saber? Benjamim recebeu 5 vezes mais comida do que os outros. José o observava do outro lado da sala sem dizer nada. Na manhã seguinte, os irmãos partiram com seus jumentos carregados de cereal. Mas José havia dado ao seu mordomo uma última instrução: colocar sua taça de prata pessoal no saco de Benjamim. Eles não tinham ido muito longe quando o comissário os alcançou. Por que retribuíste o bem com o mal? Você roubou a taça do meu mestre. Os irmãos ficaram atônitos. Eles negaram veementemente: se o cálice for encontrado em posse de algum de nós, que esse homem morra e todos os demais seremos escravos. A busca começou, do mais velho para o mais novo. Saco após saco foi aberto. Nada. Então o mordomo chegou até Benjamim. Ele abriu o saco e lá estava, brilhando ao sol da manhã, a taça de prata. Os irmãos rasgaram suas roupas em angústia. Eles retornaram à cidade, temendo o que os aguardava. José estava à espera. Sua voz era fria. O que é que você fez? Você não sabia que um homem como eu pode discernir tais coisas? Os irmãos caíram diante dele. Judá falou em nome de todos com a voz embargada. O que podemos dizer? Deus revelou a culpa dos teus servos. Somos todos teus escravos. Mas José balançou a cabeça. Apenas aquele em cuja mão a taça foi encontrada será meu escravo. Os demais podem voltar em paz para o seu pai. Esse era o teste. Será que eles abandonariam Benjamim como haviam abandonado José? Judá deu um passo à frente. Ele contou toda a história, a dor do pai, o filho perdido, o voto que havia feito. Então ele se ofereceu em seu lugar. Por favor, deixe-me ficar como seu escravo no lugar do rapaz. Deixe que ele volte para o pai. Como posso voltar se o rapaz não estiver comigo? Não suporto ver o sofrimento que cairia sobre meu pai. O silêncio tomou conta da sala. José não aguentava mais. As palavras de Judá romperam todas as barreiras que ele havia construído. O irmão, que certa vez sugerira vendê-lo como escravo, agora oferecia a própria vida para salvar Benjamim. Algo havia mudado neles. O teste foi concluído. José se voltou para seus servos egípcios com a voz trêmula. Deixem-me em paz, todos. Agora eles obedeceram. Quando o quarto ficou vazio e restaram apenas seus irmãos, José se entregou. Ele chorou, mas não em silêncio, mas acompanhado de soluços altos e convulsivos que ecoavam pelo corredor. O som ultrapassou os limites das paredes. A casa do faraó ouviu isso. Os irmãos ficaram paralisados, aterrorizados, sem saber o que estava acontecendo. Então José falou, não em egípcio, mas em sua própria língua, a voz de sua juventude, a voz que eles haviam tentado esquecer. Eu sou José. Meu pai ainda está vivo? Os irmãos não souberam responder. Eles o encararam, paralisados, tomados pelo medo. O menino do poço, o sonhador que eles venderam. Ele estava agora diante deles como o homem mais poderoso do Egito. José viu o terror deles. Ele os chamou para mais perto. Eles não se moveram. Ele chamou novamente, suavemente. Aproximem-se de mim. Eles deram um passo à frente, tremendo. Eu sou José, o irmão de vocês que vocês venderam para o Egito. Mas não fiquem angustiados nem irritados com vocês mesmos.
Não foram vocês que me enviaram para cá, foi Deus. Ele me enviou à frente de vocês para preservar vidas. A fome já dura 2 anos e ainda virão mais 5. Deus me fez governante de todo o Egito para que eu pudesse salvar nossa família. Portanto, não foram vocês que me enviaram para cá, mas Deus. Ele se lançou ao pescoço de Benjamim e chorou. Benjamim chorou com ele. Então José beijou cada um de seus irmãos e chorou sobre eles. Só então eles conseguiram se recompor para falar. A notícia do reencontro chegou ao palácio do faraó. O faraó ficou satisfeito e disse a José para mandar buscar seu pai e toda a sua família. Ele prometeu a eles o melhor da terra do Egito. José deu aos seus irmãos carros, provisões e roupas novas. A Benjamim ele deu 300 moedas de prata e 5 mudas de roupa. Ele enviou jumentos carregados de trigo, pão e mantimentos para a viagem. Ao partirem, José olhou para eles uma última vez. Não briguem pelo caminho, ele disse. Eles voltaram para Canaã e encontraram o pai. As palavras saíram atropeladas deles. José está vivo. Ele é governante de toda a terra do Egito. O coração de Jacó ficou entorpecido. Ele não conseguia acreditar. Mas quando viu os carros que José havia enviado, seu espírito reviveu. É o bastante, ele disse. Meu filho José ainda está vivo. Irei vê-lo antes de morrer. E assim Jacó partiu para o Egito com seus filhos, suas esposas e seus filhos, 70 pessoas ao todo. José foi ao encontro de seu pai em Gósen. Quando o viu, lançou-se ao seu pescoço e chorou por muito tempo. Os sonhos do sonhador se realizaram. A família estava reunida novamente. E assim termina a história de José. Uma história de traição e bênção, de sofrimento e soberania, de um menino que perdeu tudo e de um homem que perdoou aqueles que lhe tiraram tudo. Mas essa história não é apenas sobre José, é sobre nós. Talvez você tenha sido jogado em um poço por pessoas em quem confiava. Talvez você tenha feito tudo certo e ainda assim se encontrou acorrentado. Talvez você esteja esperando, esquecido, invisível, se perguntando se seus sonhos algum dia vão se realizar. A vida de José nos lembra disso. Deus não desperdiça a sua dor, cada poço, cada prisão, cada demora. Ele está agindo em meio a tudo isso. O que outros planejaram para o mal, Deus pode mudar para o bem. Nem sempre a mesma coisa. Deus que cuidou de José, cuida de você. Ele não se esqueceu de você. Sua história ainda não acabou. Aguentar. Mantenha-se fiel. Seu momento diante do faraó pode estar mais próximo do que você imagina.